Olá, hoje é dia 9 de janeiro e nós continuamos na leitura do Evangelho de Mateus e você é o nosso convidado. Hoje nós iremos falar sobre o capítulo 8 do Evangelho de Mateus. Nós já passamos pelos capítulos 5, 6 e 7, que foi o Sermão do Monte, e hoje nós vamos falar sobre o capítulo 8, no qual Jesus efetua muitas curas. Jesus aqui cura muitas pessoas de diversas enfermidades. Ele tem o poder da cura, a sua natureza é de cura, assim como Deus Pai, o Jeová Rafá, o Deus que cura. Jesus, Filho de Deus, com a mesma natureza divina, curou a muitos e continua curando até hoje. Qual é a cura que você está precisando de Deus? Você pode colocar diante do Deus que cura em oração. Jesus também prova a fé de alguns que querem segui-lo e Jesus acalma uma tempestade. Jesus dá uma ordem à natureza e acalma a tempestade. Vamos começar aqui no versículo 1 do capítulo 8, no qual Jesus cura um leproso. Diz assim a palavra: Ora, descendo ele do monte, grandes multidões o seguiam. E eis que um leproso, tendo se aproximado, fez o que o leproso? Adorou Jesus, dizendo: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. E Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: Quero, fica limpo. E imediatamente, ele ficou limpo da sua lepra. Disse-lhe então Jesus: Olha, não digas a ninguém, mas vai mostrar-te ao sacerdote e fazer a oferta que Moisés ordenou para servir de testemunho ao povo. Por que Jesus mandou esse leproso aqui que ele havia curado imediatamente e se apresentar ao sacerdote? Porque Jesus havia dito aqui no capítulo 5, versículo 12, que ele não veio para revogar a lei, mas ele veio para cumpri-la. E diz a lei de Deus que a pessoa que tinha lepra, quando ela era dada por curada, ela tinha que se apresentar ao sacerdote e fazer um ritual de purificação. Esse ritual está descrito em Levítico, capítulos 13 e 14, e era mais ou menos assim. A pessoa tinha uma lesão de pele, ela, assim como nós hoje que temos, se tivermos uma lesão de pele que não se cura, nós vamos para onde? Nós vamos procurar um serviço de saúde, procurar um diagnóstico. Eles faziam da mesma forma no tempo da antiga aliança, os judeus. Tinha suspeita de lepra, só que não era o médico que eles iam, era o sacerdote. O livro de Levítico ele descreve com uma riqueza de detalhes como é que eles faziam para avaliar a lesão. O sacerdote examinava e ele dava um diagnóstico, ele dizia se aquela pessoa estava com lepra e essa pessoa era declarada imunda ou se aquela pessoa estava limpa e ficava sempre reavaliando. E essa pessoa, ela usava roupas rasgadas, tinha que andar com o cabelo assanhado, tinha que ficar com a parte de baixo do rosto coberta, como se fosse uma máscara nos dias de hoje. E ela era isolada da convivência social da comunidade, do arraial, da aldeia dos judeus. E ela ficava lá isolada, né? Ela era excluída do convívio social, até que, se em algum momento ela poderia, né, em avaliações periódicas, ser declarada limpa, pura. Quando isso acontecia, essa pessoa tinha que fazer um ritual de purificação. Em que consiste esse ritual, Emanuel?
tinha que fazer sacrifícios de alguns animais, como era prática comum da antiga aliança. Tinha que raspar todos os cabelos do corpo, todos os pelos da cabeça, do corpo, até mesmo da sobrancelha. E ir retornando aos poucos ao convívio social, sacrificando animais, fazendo expiação e pagando pelos seus pecados. E há uma relação bíblica entre a doença física e a nossa prática de pecados, mas esse não é assunto desse vídeo. Mas existe essa correlação biblicamente falando. Então, esse leproso chegou para Jesus, adorou Jesus, rendeu adoração a Jesus. E ele disse: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. Jesus disse: quero, fica limpo. E ele ficou limpo imediatamente. Jesus curou imediatamente. Em tese, ele não precisaria se apresentar ao sacerdote, porque Jesus o curou na mesma hora. Mas Jesus havia dito: eu não vim para revogar a lei, eu vim para cumprir a lei. Então, vai e cumpre a lei. Diz a lei que para você ser decretado limpo, curado, é o sacerdote quem tem que te examinar e atestar que você está curado. E assim se fez. E aqui Jesus também diz que ele não diga a ninguém, né? Porque Jesus já tinha aqui multidões o seguindo. E se ele fosse contar desse milagre, mais pessoas ainda iriam seguir Jesus e ainda não havia chegado a hora dele. Então ele diz aqui a ele, né? A gente vai já ver mais à frente que até Jesus se incomoda um pouco com as multidões que o seguiam nesse momento. E aqui essa pessoa foi curada. A segunda cura que aparece aí nessa palavra, ela está do versículo 5 até o versículo 13. Tendo Jesus chegado em Cafarnaum, apresentou-se-lhe um centurião implorando, né? Centurião, gente, ele não era um judeu, ele não era do povo de Deus. O centurião era uma pessoa, um líder do Império Romano. O centurião comandava uma centúria, que era um grupo de 100 soldados do exército romano. Conforme nós falamos no vídeo do capítulo 2, nesse tempo, o território de Israel, né, do povo judeu, estava sob o domínio romano. E foi um desses romanos que chegou para Jesus e disse: Senhor, o meu criado jaz em casa, de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Essa pessoa pode ter sofrido alguma coisa, ter se machucado, ter se lesionado em alguma batalha. Não, só diz aqui que ele estava em casa de cama, paralítico e sofrendo muito. Disse-lhe Jesus: eu irei curá-lo. Mas o centurião respondeu: Senhor, não sou digno que entres em minha casa, mas apenas manda com uma palavra, e o meu rapaz será curado. Pois também sou homem sujeito à autoridade, tenho soldados às minhas ordens, e digo a este vai, e ele vai, e ao outro vem, e ele vem, e ao meu servo faze isto, e ele faz. Em suma, o que o centurião falou aqui para Jesus? Eu sou militar, eu recebo ordens, e eu preciso cumprir, eu dou ordens, e os meus subordinados obedecem às minhas ordens. Eu creio que tu, sendo Deus, podes dar uma ordem no mundo espiritual para que aquela doença, para que os espíritos que estão causando aquela doença saiam do meu criado. E eu creio que tu podes fazer isso com apenas uma palavra que tu der daqui mesmo. E ele teve uma postura de muita humildade. Não sou digno de que tu vás até a minha casa. Já pensou um líder de guerra do exército romano, de alta patente, aí, um centurião, mas o cara teve o espírito, a pobreza de espírito, a humildade de espírito
de que fala as bem-aventuranças, bem-aventurados os humildes de espírito. Ouvindo isso, admirou-se Jesus. Jesus ficou admirado com a fé daquele homem e disse aos que seguiam: em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel eu achei uma fé como essa. A fé daquele homem chamou a atenção de Jesus. Digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. E Jesus aqui está falando que o povo judeu, descendência de Abraão, de Isaque e de Jacó, teria o seu lugar tomado por outros povos que teriam mais fé do que eles. Ao passo que os filhos do reino serão lançados para fora nas trevas. Então disse Jesus ao centurião: vai e seja feito conforme a tua fé. E naquela mesma hora o servo foi curado. Segunda cura deste capítulo, que Jesus opera imediatamente, debaixo de uma palavra de Jesus. Nos versículos 14 e 15, Jesus cura mais uma pessoa, dessa vez a sogra de Pedro. Tendo Jesus chegado à casa de Pedro, viu a sogra deste acamada e ardendo em febre. Agora uma febre. Mas Jesus tomou-a pela mão e a febre a deixou. E ela se levantou e passou a servi-lo. Ela passou a servir a Jesus. Observe a atitude de todas essas pessoas diante de Jesus. O leproso chegou e o adorou. O centurião chegou e teve muita fé, uma fé que chamou a atenção de Jesus. A sogra de Pedro foi curada e ficou com o coração cheio de gratidão. Ela foi curada e passou a servi-lo. Quanta gente hoje é curada, recebe uma cura de Deus, mas não quer servi-lo, não tem gratidão a Deus, muitas vezes nem reconhece que a cura veio de Deus. Mas a gente tem muito a aprender aqui em gratidão com a sogra de Pedro. Por que eu estou aqui todo dia, esse mês inteiro, pregando essa palavra? Primeiro, porque o meu Senhor me manda. Segundo, por gratidão a tudo que Ele fez e tem feito por mim. E eu creio que muito Ele ainda vai fazer. Não do meu jeito, mas do jeito dele. Versículo 16 aqui fala de muitas outras curas. Chegando à tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados. E aqui começa a falar sobre os endemoniados. É uma palavra que, aos olhos de muita gente hoje, né, pode parecer, ainda existe mesmo endemoniado. O que é um endemoniado? É alguém que está possuído ou oprimido por demônios, pelo time de Satanás, pelo exército de Satanás. Nós somos espíritos que habitamos dentro desse corpo por um breve período. Só que outros espíritos também podem habitar no nosso corpo, desde que nós demos legalidade, né? A ação do inimigo, o inimigo só faz até onde Deus permite, né? Então, se a gente der legalidade para o inimigo, vivendo uma vida de desobediência a Deus, os espíritos imundos têm legalidade para entrar no nosso corpo. A gente vai falar mais sobre isso. Chegada à tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados. E ele, meramente com a palavra, expeliu os espíritos e curou todos os que estavam doentes, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías: ele mesmo tomou as nossas enfermidades e carregou com as nossas doenças.
Havia uma profecia de que Jesus, crucificado, levaria todas as nossas enfermidades, e pela fé nós podemos ser curados das nossas doenças. Nós devemos colocar em oração, nós devemos nos aproximar de Jesus e pedir cura para o nosso corpo, para a nossa mente, para a nossa alma, assim como fizeram essas pessoas, em adoração a Jesus. Aqui dá uma pausa nessas curas e Jesus põe à prova algumas pessoas que queriam segui-lo. Vendo Jesus, muita gente ao seu redor, muitas multidões, ordenou que passassem para outra margem. Gente como essa, tinha uma multidão. Jesus disse, vendo ele, muita gente, ele disse, vamos passar para o outro lado? Como é que passa para o outro lado? De barco. Possivelmente não ia ter barco para todo mundo. Então Jesus não estava conseguindo pregar ali com tanta gente que estava seguindo ele, né? E seguindo as multidões. Tá, provavelmente só em busca de curas, só em busca de milagres, de ver milagres, né? É assim até hoje. Até hoje existem multidões seguindo Jesus, mas pouca gente da multidão que supostamente o segue quer realmente caminhar com ele, quer realmente caminhar com o Mestre. E eu falo isso para vocês com muito temor diante de Deus, para que eu não venha a ser só a multidão que está só buscando a bênção, que está só buscando o milagre, que está só buscando extrair o melhor de Jesus, mas que eu e você sejamos como a sogra de Pedro, que com muita gratidão passou a servi-lo. Então, aproximando-se dele um escriba, um judeu aqui, um mestre, disse, mestre, seguir-te-ei para onde quer que fores. Jesus disse, as raposas têm seus covis, ou seja, a sua casa. As aves do céu têm seus ninhos, também têm suas casas. Mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Ele dizia, tu quer me seguir mesmo? Tu quer mesmo ir para onde eu vou? Porque eu não tenho casa, muitas vezes eu não vou ter onde dormir. E outro dos discípulos lhe disse, Senhor, permite-me ir primeiro sepultar o meu pai. Replicou-lhe, porém, Jesus, segue-me e deixa os mortos sepultar os seus próprios mortos. Parece até meio pesada, né, essa resposta de Jesus. O cara diz, Senhor, eu quero te seguir, mas deixa eu primeiro sepultar meu pai. Como é que a gente entende isso daqui, né? Alguns estudiosos dizem que esse pai ainda não havia morrido, mas essa pessoa estava cuidando do seu pai, de repente uma pessoa idosa. E é como se ele dissesse, Jesus, eu quero te seguir, mas primeiro eu tenho que terminar aqui os cuidados do meu pai, dessa vida. E Jesus responde assim, segue-me, deixa que outras pessoas cuidem dele. Só que por que Jesus chama essas outras pessoas de mortos, né? Deixa que os mortos cuidem de seus mortos. Também se diz aqui, né, se interpreta que ele está falando da morte espiritual. A morte espiritual é quando nós estamos desconectados de Deus pelas nossas práticas de pecados. Enquanto nós não somos justificados dos nossos pecados e alcançamos a condição de justificação diante de Deus, nós estamos mortos espiritualmente. Nós não temos comunhão com Deus. Nós não conseguimos ouvir a voz de Deus. O Espírito que habita em nós não é o Espírito de Deus. Então Jesus diz, deixa que os mortos espiritualmente cuidem do morto que morreu realmente, fisicamente, corporalmente. De uma forma ou de outra, gente, observem que o homem disse aqui,
Senhor, permite-me ir primeiro sepultar meu pai. Só que Jesus quer ser o primeiro lugar na nossa vida. Tem outra parte da Bíblia que diz: aquele que amar mais o pai, a mãe, a esposa, o filho, a filha, e ama mais do que a mim, não é digno de mim. Se você está colocando seus familiares acima de Deus, Jesus disse que nós não somos dignos de Deus dessa forma. Também é dura essa palavra, mas Jesus quer ser o primeiro lugar na nossa vida. Deus quer ser o primeiro lugar na nossa vida. Dos 10 mandamentos, os 4 primeiros, não por acaso, são os primeiros, se referem a Deus. Depois é que vem o nosso amor às pessoas. E Jesus, quando foi perguntado sobre o maior mandamento, ele disse: amarás o Senhor teu Deus todo o coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, e ao próximo como a ti mesmo. O primeiro amor é o primeiro amor a Deus. Depois é que vem o amor ao próximo. Muitas vezes eu vejo até pessoas muito boas, pessoas que querem fazer o bem ao próximo, têm boas intenções, têm um coração bondoso com o próximo, mas muitas vezes acabam se esquecendo que o nosso primeiro amor tem que ser a Deus. Se eu amo ao próximo, mas não amo a Deus em primeiro lugar, é o que Jesus falou aqui: deixa que os mortos enterrem os seus mortos. Que o Senhor nos ajude a amá-lo em primeiro lugar, acima de todas as coisas, acima dos nossos familiares. A Natália sabe que eu amo a Deus mais do que ela. Aos meus filhos. Na sequência, Jesus acalma uma tempestade. Do versículo 23 até o 27. Então, entrando ele no barco, ele tinha chamado para atravessar de uma margem a outra. Jesus entrou no barco, entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que sobreveio no mar uma grande tempestade, de sorte que o barco era varrido pelas ondas. As ondas vinham e varriam, batiam no barco de um lado, batiam do outro. Varrido pelas ondas. Entretanto, Jesus dormia. Estava cansado, dormia. Mas os discípulos vieram e acordá-lo, chamando: Senhor, salva-nos! Vamos perecer, vamos morrer, Senhor, me ajuda. Perguntou-lhes então Jesus: por que sois tímidos, homens de pequena fé? E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e fez grande bonança. E maravilharam-se os homens, dizendo: quem é este homem que até os ventos e o mar lhe obedecem? Este homem é Deus, ele é o próprio Deus. Observem aqui que Jesus dá uma ordem à tempestade, acalma as ondas, repreendeu o vento, repreendeu o mar. Jesus tem controle sobre a natureza, porque a natureza foi criada por Ele, Ele é Deus, Ele que criou, Ele dá ordem, Ele repreende, Ele acalma o mar, Ele acalma a tempestade, e Ele pode acalmar a tempestade da tua vida também. Eu sou aqui do interior do Ceará e aqui, em períodos próximos da chuva, as pessoas às vezes fazem oração, falam de pessoas que podem trazer a chuva. Vamos fazer uma oração para fulano, porque vai para mandar a chuva. Segundo a Bíblia, segundo a palavra de Deus, é o próprio Deus que criou a natureza, que tem poder para fazer essas coisas. Biblicamente, a nossa oração pedindo chuva deveria ser sempre direcionada a Deus. Na verdade,
todas as nossas orações, né, deveriam ser direcionadas a Deus, se cremos em Deus, né? Ele é o Pai. E Deus não se agrada que nós tenhamos outros deuses. O primeiro mandamento, Deus manda, determina, é um mandamento, não é opcional, que nós não tenhamos outros deuses. É o primeiro dos mandamentos e é a primeira forma de eu amar a Deus em primeiro lugar, conforme ele fala aqui. E por fim, aqui dos versículos 28 até o 34, fala da cura de 2 endemoniados gadarenos. Eles atravessaram a margem de um lugar ao outro. Ao atravessar, diz aqui que na outra margem eles encontraram 2 endemoniados e diz que eles saíram dos sepulcros, estavam nos túmulos, nos cemitérios. Não se enganem, até hoje, 2024, pessoas endemoniadas estão visitando os cemitérios para fazer pactos com estes mesmos espíritos imundos de 2000 anos atrás. Até hoje isso existe. Estes espíritos imundos estavam saindo dentre os sepulcros a tal ponto furiosos que ninguém podia passar por aquele caminho. Essas pessoas estavam totalmente endemoniadas, totalmente possuídos por esses demônios que ninguém conseguia, todo mundo tinha medo de passar por lá. Ninguém passava por aquele caminho e esses homens estavam totalmente tomados por esses demônios. E aí diz aqui no versículo 29, quando eles viram Jesus, os espíritos gritaram: que temos nós contigo, Filho de Deus? Vieste aqui atormentar-nos antes do tempo? Ora, o dia do juízo ainda não havia chegado, como ainda não chegou até hoje. Ainda não havia chegado o juízo final. O demônio e seus espíritos já estão condenados por Deus. Eles já sabem o seu fim. Nós ainda temos a opção de nos arrependermos dos nossos pecados, mas o demônio e seus espíritos, seus anjos caídos, eles já estão condenados. No dia do juízo final, eles receberão a devida condenação. Mas Jesus tinha chegado até eles aqui. Eles disseram: que temos nós contigo, Filho de Deus? Você veio nos atormentar antes do tempo? É como se o cobrador aí que tu tá devendo chegasse e dissesse assim: olha, eu vou passar na tua casa dia 30 para te cobrar aquele dinheiro. Quando é dia 10, ele chega lá e diz: ei, cadê meu... Tu disse: que é isso, cara? Tu veio me atormentar antes do tempo. Não era só dia 30 que tu viria... Os demônios dizendo para Jesus: que é isso, Filho de Deus? Não era só no fim dos tempos que tu viria no juízo final? Ora, versículo 30, andava passando, não longe deles, uma grande manada de porcos. Então os demônios lhe rogaram: se nos expeles, manda-nos para a manada de porcos. Pois ide, ordenou-lhes Jesus. Veja bem, a ação do demônio é limitada pela permissão de Jesus. Os demônios se curvam diante de Jesus. Os demônios pedem permissão diante de Jesus para ir para os porcos. Jesus aqui autorizou. Pode ir. E assim eles fizeram. A Natália, antes de se converter, a minha esposa, ela não acreditava em possessão demoníaca. Ela dizia que era coisa das cabeças das pessoas, doença mental, coisas do tipo. Hoje ela crê. Depois de ver pessoas endemoniadas. Você vê uma pessoa endemoniada hoje, nos dias de hoje. Você pode pensar: é doença mental, ficou doido. Mas que doença mental é essa que há uma ordem, há uma palavra, saia em nome de Jesus? A pessoa imediatamente ficou curada dessa doença mental. Que doença mental é essa que
é curada com uma palavra, com uma ordem dada com uma palavra no mundo espiritual. Esse remédio é Deus, é Jesus. Pois ide, ordenou Jesus, e eles saindo passaram aos porcos, e eis que toda a manada se precipitou despenhadeira abaixo para dentro do mar, e nas águas pereceram. Fugiram os porqueiros e, chegando à cidade, contaram estas coisas às outras pessoas da cidade. Então a cidade toda saiu para encontrar-se com Jesus, e vendo-o lhe rogaram que se retirasse da terra deles, né? Que eles mandaram Jesus embora. Eles não quiseram mais que Jesus fosse para lá, né? Jesus não foi bem recebido nesse lugar, possivelmente porque quando os espíritos imundos saíram dos endemoniados e foram para a manada de porcos, e os porcos desceram desse penhadeiro abaixo, esses porcos possivelmente era a atividade econômica desse povo, e esse povo ficou desempregado, tiveram prejuízos, né? E sob uma ação diabólica permitida por Jesus, aquelas pessoas possivelmente foram à falência, perderam a sua atividade econômica, perderam seus porcos, e tudo debaixo da permissão de Deus. Não se sabe exatamente qual era o contexto, mas Jesus permitiu. Os porcos morreram e as pessoas não quiseram receber Jesus naquele lugar. Que Deus tenha misericórdia das nossas vidas em mais esse dia. Se você ficou aqui até agora, até o final, eu louvo a Deus pela sua vida. Esse vídeo vai ficar um pouquinho maior do que os anteriores. E se você está até aqui, eu tenho certeza que grandes coisas Deus está fazendo na tua vida. Você está ouvindo aqui palavras de vida, e palavras de vida eterna. Que você possa buscar a Deus. Que essa mesma palavra que cura, que foi mencionada aqui, que essa mesma palavra que liberta, que expulsa demônios, se cumpra na tua vida, em nome de Jesus. Amém. Um abraço e até o próximo.